Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor esteja com a sua vida, amém? Você poderia ficar em pé e dar uma salva de palma ao nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Você é muito bem-vindo nesse culto. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe. Nós preparamos aqui, vamos ter uma boa música, vamos ter uma boa palavra, mas nada disso seria se a gente não convidasse agora o Senhor para estar conosco. É o momento da gente pedir a Deus para que Ele possa visitar o nosso coração nessa tarde, para que o nosso louvor possa chegar diante do trono dEle, e que nós possamos dizer com a nossa alma essa tarde: Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, amém? Então vamos preparar o nosso coração e vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia! Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Aleluia! Adora o Senhor. Na presença do Senhor há liberdade, e nós podemos viver em comunhão com os nossos irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, é muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Olha assim, ó, com os meus irmãos, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com as minhas irmãs, com a minha célula, com a minha célula, com o meu pastor. com o meu pastor, Agora, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha família. com a minha família. Oh! Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão
Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós falamos de festa, aqui é a festa na casa de Deus, amém? Então eu gostaria que você pudesse dar um abraço apertado, pelo menos 2 ou 3 pessoas, e fala, vamos celebrar a Deus junto, com bom e com suave. Eu estou vendo pessoas sem abraçar, abraça mesmo, Aí, minha irmã, Deus abençoe, querida, Deus te abençoe, querida. Amém, glória a Deus. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Amém, Pai, obrigado. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Como é gostoso, oh, meu Deus, estar na Tua presença. Como é gostoso, ó Pai, poder dizer, ó Deus, quão bom, é maravilhoso, ó Pai, estar em comunhão com os irmãos, comunhão com a família, ó Deus, comunhão com as nossas mães, comunhão, ó Pai, uns com os outros. Meu Deus, a Tua palavra fala que é como óleo que desce, ó Deus, pela cabeça até a barba de Arão. Ó Deus, esse óleo do Senhor, da Tua unção, da Tua presença, ó Deus, aquilo que nos une, o Senhor é que nos une, ó Pai. Nós somos tão diferentes uns dos outros, nós pensamos tão diferentes, ó Deus, uns gostam de amarelo, outros gostam de vermelho, mas ó Pai, quando nós estamos na Tua presença, o Senhor separou, ó Pai, tirou aquele obstáculo, aquele muro que nos separava, e nos fez um povo só, ó Deus, e somos um, ó Deus, unido contigo, em unidade contigo, ó Deus, muito obrigado. Nós separamos, ó Deus, esse dia da semana para Te louvar, para Te engrandecer, para dar culto, ó Deus, fala conosco, ó Deus, prepara o nosso coração nessa tarde. Nós queremos convidar o Senhor, ó Deus, seja bem-vindo no nosso meio, ó Deus, nós queremos, ó Deus, atrair a Tua presença, meu Pai, com um coração sincero, como essa música fala, a hipocrisia, ó Deus, ficou lá fora de nós, não há lugar na nossa mente para a hipocrisia, por isso nós nos arrependemos, por isso nós confessamos, ó Pai, nesse momento nosso pecado, e nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui para Te louvar e dar culto ao Senhor nessa tarde. Bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor, amados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis assentar-vos. Olá, sejam bem-vindos à Primeira Batista. Por favor, fiquem atentos às nossas informações. Redimido por seu amor, se livre sou, seu amor sofrer. Eu vou contar, você é mais, glória a Deus, eu renasci. Os cabos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele
presença é o meu prazer. A maternidade é um privilégio dado por Deus às mulheres. No entanto, muitas mulheres têm negado ou rejeitado esse privilégio. Há um movimento cada vez maior no sentido de tornar o aborto legal. Os terroristas usam a desumanização do inimigo como forma de matar sem sentirem-se culpados pelas atrocidades. De forma semelhante, estão fazendo os favoráveis ao aborto. Negam que seja um ser independente da mãe. Negam que abortar é interromper a vida de alguém. Deus, ao contrário, afirma no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus. Tirar a vida é condenado por Deus. Diferentemente de pessoas que pensam em aborto, temos aquelas que recebem crianças que foram de outras mães. De braços abertos, elas fazem dessas crianças suas próprias e testemunham histórias de superação. No Dia das Mães, festejamos aquelas mulheres que tiveram seus filhos. Festejamos também aquelas que, apesar da situação conflituosa que viviam, decidiram corajosamente não interromper a gravidez. Festejamos as mães que não tiveram filhos, mas receberam como os filhos aqueles que não eram seus. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, 28, 29. O Multiministério já começou a arrecadação de agasalhos, cobertores, roupas de cama de solteiro e de casal para atender os projetos missionários e a nossa comunidade neste período de outono e inverno. Contamos com o seu apoio e mobilização. Deixe sua doação no balcão, no hall de entrada da igreja, antes dos cultos ou durante a semana. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil e todos os anos o Projeto Nova realiza uma campanha de prevenção em escolas, instituições e locais públicos. Neste ano, a campanha teve uma abrangência maior, ao criar uma websérie, contendo vídeos que informam com mais detalhes como combater e prevenir que mais abusos continuem acontecendo. Infelizmente, na maioria das vezes, os abusos acontecem dentro do ambiente familiar e por isso sua gravidade é maior. É preciso proteger a infância. Crianças e adolescentes precisam saber que suas partes íntimas não podem ser tocadas por outra pessoa. Apoie essa causa. Mais informações pelas redes sociais do Projeto Nova. O projeto Viva a Vida está em pleno funcionamento. Ele foi criado para alcançar a terceira idade de nossa igreja, uma etapa da vida pela qual se espera que todo indivíduo um dia passe. Na concepção do projeto Viva a Vida, a terceira idade deve ser um tempo de alegria, de novas descobertas, dinâmico e de grandes mudanças e desafios que devem ser encarados e vencidos. Este ministério se propõe a trazer o brilho dessa fase da vida. Nossas reuniões são todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. Nesta quinta, estaremos tratando do seguinte tema: redes sociais, seu bem e seu mal. Venha, se você está na faixa etária a partir dos 60 anos, ou traga seus pais, seus avós. É tempo de semearmos na vida deles para podermos colher os frutos no futuro. Estamos dispostos a ajudar a viver bem esta fase de sua vida, com sabedoria e toda a emoção que nos for permitida. Afinal, para não envelhecer, só morrendo jovem. É bom ver nossas crianças crescendo no conhecimento da palavra. Por isso, a igreja tem investido em um material de apoio, que visa um trabalho em conjunto entre a igreja, o lar e a célula, resgatando dessa forma os valores e princípios bíblicos da responsabilidade paterna sobre a vida espiritual dos filhos. Passe no balcão e adquira já a sua revista.
Nosso informativo termina por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Desejamos que todas as mamães se sintam realizadas nesse dia e que busquem diariamente a presença do nosso Deus para terem sucesso nessa jornada de ser mãe. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Felizes, queremos parabenizar todas as mães, porque ser mãe não é fácil não, mas é bom demais. Eu fico pensando como Deus nos ama, porque nós mães olhamos para os nossos filhos 24 horas e quando estamos dormindo ainda um olho sempre está aberto para saber se está todo mundo respirando ou coberto. E como então Deus nos ama? Eu só pude aprender sobre isso quando a minha filha nasceu. E Deus quer, assim como nós, que os seus filhos estejam sempre em união. Deus se agrada quando o povo tem comunhão. Ninguém consegue viver sozinho. Então, hoje nós vamos ensinar isso às crianças, que quando passou-se o Pentecoste, tinham 3.000 almas que haviam aceitado a Jesus. E esses 3.000 não ficaram de lado, eles continuaram juntos. E por que estavam juntos? Porque aqueles que estavam já reunidos há algum tempo, depois que Jesus subiu aos céus, eles não se separaram. Todos eles, um olhando sempre para o outro, vendo suas necessidades e um ajudando o outro, fez com que essas 3.000 almas também permanecessem. E eles continuavam juntos em oração. E é essa a vontade de Deus para nós. Então, estar em células é o cumprimento da palavra de Deus. Não é uma estratégia para ganhar almas. É a palavra de Deus. Porque o povo continuava unido, era pelo Espírito Santo. E nós estamos unidos também na nossa célula. Mesmo quando há algum problema de... essa semana não deu para ir. Seu líder sempre está orando por você. Sempre está ligando, mandando uma mensagem. Estamos sempre unidos e a oração vai tornando o grupo mais forte e esse estar forte vai trazer outras pessoas, porque naquela época o povo caiu na graça, não foi assim que a Bíblia está escrito? Que eles caíram na graça do povo por causa dessa união, desse amor. Nos dias de hoje, ninguém mais pensa, a não ser na sua própria família, tentando salvar os seus próprios filhos, o seu lar, manter todo o seu projeto, seu orçamento financeiro e seguir em frente. Agora, quando você para de olhar para a sua família e junto com a sua família ajuda outra família, isso realmente deixa a cabeça cheia de brasa. E nós vamos ensinar isso para as crianças. Outras crianças precisam conhecer de Jesus. E essa semana que se passou, uma mãe chegou no portão do Mini e disse o seguinte: filho, qual é o nome do Filho de Deus? E o bebê de 2 anos respondeu: Jesus. E ela falou: mas o nome de Jesus é o quê? E ele disse: é poderoso. Então, nós precisamos ensinar as crianças. E durante a semana ela mandou um vídeo que ele dizia assim: Jesus, mamãe, Jesus? E a mamãe falava: sim, Jesus. E ele falava: amigo, amiga. E eu perguntei: mas o que ele estava dizendo? Porque ele sabe que nós temos que falar de Jesus para o amigo e para a amiga. Vamos nos colocar em pé? Vamos ler esse versículo, que todos os nossos filhos possam dar esse presente, Dia das Mães e Dia dos Pais. Eu quero me relacionar com Jesus, eu quero falar de Jesus. Vamos ler o versículo? E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos 2:47. O povo de Deus vive em comunhão. E não vamos deixar as crianças de fora desse plano maravilhoso de Deus. Amém? Vamos orar? Seu filho está aí com você? Coloca a mão sobre ele.
A bênção do pai e da mãe vai fazer toda a diferença no futuro e no presente dessa criança. Vamos orar? Pai, nós ministramos na vida das crianças da nossa igreja. Aqueles que também não estão aqui, os sobrinhos, os netinhos, os amigos. Pai, nós lançamos sobre essas crianças a tua palavra, a semente que vai produzir muitos frutos, que nenhum deles se perca. E é por isso que nós queremos abençoar cada criança, cada família, aqueles que ainda estão no ventre, que o Senhor abençoe a sua formação, para que venham nascer e honrar o teu nome e levar a tua palavra. Nós queremos que as nossas células amem cada dia mais as crianças e invistam nela, falando, ó Pai, da tua palavra, ensinando o caminho certo para que nenhum se perca. E nesta tarde, que o teu Espírito Santo complete em nós, dando capacidade e completando no coração da criança uma terra fértil para entender que é a comunhão que agrada o teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças aqui e os pré-adolescentes à porta. É isso aí, olha só que coisa linda as nossas crianças. Vamos aplaudir a Deus pela vida das nossas crianças? Oh Deus, obrigado pela vida das nossas crianças, dos nossos facilitadores. Muito bem, podemos assentar, amados. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia das mamães. Hoje é o dia das nossas mães. E não sei como funciona na sua casa, mas na casa da minha mãe, na casa da minha avó, eu lembro que no dia da mãe, a minha mãe acordava cedo para preparar o almoço. A minha avó acordava cedo para preparar o almoço. E vinha toda aqueles filhos, os tios. E o dia das mães, a mãe estava lá desde cedo preparando a comida. Não sei se isso aconteceu com você, mãe. Hoje é seu dia, né? Olha lá, filho, esposo. O dia não terminou ainda. Você pode hoje ainda saindo daqui, né? Ainda reverter esse quadro ainda, né? Porque não é justo, né? É muita covardia no dia das mães colocar as mães para trabalhar. Hoje a Raquelzinha, desde manhã, ela já ganhou o café dela, né? Ela já ganhou. Olha, irmãos, hoje, se você não sabe cozinhar, não tem problema, faça como eu. Hoje eu fui lá na internet, assim, como fazer feijoada passo a passo. Você encontra tudo. É só seguir ali, ó. É direitinho e você vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém? Nós queremos parabenizar as nossas mães, nós queremos orar por vocês, mamãe, e nós queremos também te elogiar diante do Senhor. Eu quero convidar todas as nossas mães que estão aqui presentes hoje para que fiquem em pé. Nós queremos ler um versículo. Olha só que coisa linda, olha só, muito bem. Fique em pé um momento, mamãe. Nós queremos ler um versículo que está em Provérbios, um texto bastante conhecido de todos nós. É um texto que fala assim: levante-se os seus filhos e lhe chamam ditosa, e o seu marido louva dizendo. Vamos ler essa versão aqui que está melhor do que a minha. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém? Agora, se a tua mãe está aqui, se a tua esposa está aqui, você vai cochichar no ouvido dela agora. Fala assim: olha, muitas mulheres são virtuosas, mas você supera a todas. Amém? Vamos lá então? Então levante e fala aí para a sua mamãe que está com você, a sua esposa. E se mamãe, se você está sozinha, se o seu esposo não está aqui, o seu filho não está aqui, nós queremos dizer para você o seguinte: toda a igreja agora em pé comigo. Vamos dizer todos assim: muitas mulheres são virtuosas, mas você supera
a todas elas. Amém, glória a Deus, aleluia. É isso aí, mamãe. Hoje é o seu dia. E eu queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente agora e nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos interceder por você. Sai do teu lugar aqui, vem aqui à frente agora. Nós queremos orar por você. Eu quero chamar o pastor William para que venha aqui agora, nesse momento. Nós queremos abençoar as nossas mães. Mãe é um sinônimo assim, não tem uma palavra para descrever mãe. Mãe é mãe. O resto nós temos sinônimo, mas mãe é mãe. Pode chegar mais para frente para que todas possamos estar aqui agora. E nós queremos dedicar ao Senhor a sua vida. Nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado pelas nossas mães, pelas mães que estão aqui. Algumas com histórias difíceis, algumas têm motivos de louvor a Deus nesse momento. Algumas mães estão precisando de um toque na área da saúde. Algumas mães precisando de um presente de Deus na salvação do esposo, dos filhos. Agora é o momento da gente colocar as nossas mães diante do Senhor. Vamos orar. Gostaria que você que é a igreja, estenda a sua mão aqui em direção às mamães, estenda a sua mão, se você puder ficar em pé. Vamos levantar um clamor pela vida das nossas mamães. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela grande ideia que o Senhor teve um dia de criar as mães, Senhor. Que projeto maravilhoso, só podia ter vindo do Senhor. Essa ideia é tão brilhante, Pai. E nessa tarde nós queremos levantar um clamor pela vida de cada mãe. Deus amado, nós clamamos a Ti, Deus, que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida de cada uma delas. Nós profetizamos a cura do Senhor, profetizamos cura emocional, cura física, cura espiritual. Que o Senhor, ó Pai, nesse dia das mães, ó Deus, esteja liberando uma graça especial sobre a vida das suas filhas, aquelas que passam por lutas, por problemas, por dificuldades, que talvez nessa tarde precisa de um milagre. Deus, estende a tua mão de milagres no nosso meio. Faz milagres, Deus, nessa casa. Faz milagres, ó Deus, na família. Faz milagres, ó Deus, no coração dessa mamãe tão querida, papai. Deus, nós oramos especificamente por aquelas, ó Paizinho querido, que talvez nessa tarde chegaram aqui, ó Deus, precisando de um toque sobrenatural, que talvez precisam, Deus, de algo profundo na vida delas, que precisam, Deus, de uma restauração, que precisam, Deus, de algo que só o Senhor pode fazer. Talvez muitas delas estão dizendo aqui: eu já tentei isso, já tentei aquilo outro. Deus, vem com livramento nessa tarde, vem com providência, papai. E queremos orar por aquelas que estão passando talvez por lutas, ó Deus, no relacionamento com seus filhos, Pai. Pai, que haja perdão nessa tarde, que o filho perdoe a mãe, que a mãe perdoe o filho, que haja uma restauração nos relacionamentos. Pai amado, faz algo sobrenatural dentro de casa, faz algo poderoso na vida das nossas mamães. Talvez algumas delas, ó Deus, estão passando lutas, batalhas espirituais, e nós oramos repreendendo toda ação do maligno contra a vida das nossas mães. Caia por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a vida das tuas filhas a bênção, a vitória do Senhor. Nós profetizamos as janelas dos céus abertas, direcionadas sobre a vida das tuas filhas, que em todas as áreas da vida delas, elas recebam nessa tarde a bênção do Senhor. Nós oramos agradecidos, certos que o Senhor fará infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, mamãe. Amém. Podemos assentar. Feliz Dia das Mães. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, mamãe. E que você possa ter muita alegria na sua família, com seus filhos. Nós estamos ainda em campanha da família. Se você ainda não pegou o seu guia, pode assentar-vos. Podemos assentar-vos. Se você não pegou o seu guia ainda, você tem oportunidade. Nós estamos ainda no 14º dia de oração pela família. Hoje ainda você vai lá no balcão e compra o seu guia, R$5,
para você colocar a sua família diante de Deus. Você vai pegar também o cartão de oração, onde você vai colocar os nomes dos seus familiares que você deseja que Deus possa visitá-lo ainda esse mês. Nós queremos conhecer agora aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez, aqueles nossos convidados. Queremos dizer que você é muito especial e muito importante para Deus. A nossa igreja, nós somos apaixonados por Deus e apaixonados por pessoas. Assim que nós queremos conhecê-lo, para dar um abraço, desejar você uma bênção durante essa semana. Alguém aqui que está nos visitando, algum convidado pela primeira vez, fique em pé só por um momento. Aí, ali uma senhora, pode ficar em pé. Ali tem uma senhora, mais alguém aqui, olha aqui um jovem aqui. Ali uma família atrás, mais alguém nos visita pela primeira vez? Muito bem, vamos, aí abraça os nossos convidados, pergunta o nome dele, pergunta o nome dela e deseja bênçãos do Senhor. Amém. Aqui é a casa de Deus, assim que a sua casa, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Muito obrigado. Amém. Meus queridos, você pegou aí, tem no seu boletim, o envelope, e esse é um momento muito especial da igreja, nosso momento, onde nós temos a oportunidade de consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é um privilégio nosso poder participar da obra do Senhor. Deus nos dá e nos abençoa tanto com saúde, com trabalho, com família. E agora é o momento onde nós podemos chegar diante do Senhor e falar: Pai, eu quero, como parte desse culto, eu quero também agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela sua fidelidade. É fidelidade do Senhor para conosco. O rei Davi, um homem que foi tão rico, tão próspero, tão abençoado, ele disse assim: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu nome, o teu santo nome vem da tua mão e toda é sua. E aí ele vai completando: eu bem sei que tu provas o coração e da sinceridade te agradas. E eu também, na sinceridade do meu coração, te dei voluntariamente todas essas coisas. E olha só o que ele fala: e acabo de ver com alegria que todo o teu povo que se acha aqui te faz essas ofertas voluntariamente. Amados, não é por obrigação, é uma gratidão nossa para com Deus. Essa oferta que você dá, mantém toda essa estrutura que nós estamos, mas também ajuda a abençoar através da sua oferta missionária de fé, manter missionários agora que estão na África, que estão na Ásia, missionários da nossa igreja que estão lá no sul, que estão no Nordeste, em todos os vários lugares do Brasil, do mundo, são sustentados pelas orações e pelas ofertas que nós levantamos. Assim que eu te desafio, te animo, para que você possa contribuir ao Senhor com muita alegria no seu coração. Enquanto nós cantamos, você pode dedicar um desses gasofiláceos, amém? Aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas
mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, aleluia! O Senhor quer restituir lares, o Senhor quer restituir vidas nessa noite, o Senhor quer restaurar a sua fé, o Senhor quer que você creia nas promessas que Ele tem para a sua vida. Declare mais uma vez: bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Santo é o nome do Senhor, aleluia. 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 Poder assentar-vos, amado. Este é o momento que nós estamos celebrando a esse Deus maravilhoso e também consagrando a nossa família. Culto é isso, amados, é viver em família, é estar em família. É tão gostoso poder chamar o nosso irmão de irmão e saber que foi Deus que nos deu esse privilégio, essa oportunidade. E agora nós queremos fazer algo muito especial para nós, aqueles que são cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pessoal. É um momento muito especial onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é obedecer aquele mandato, aquela ordenança que Ele deixou, que Ele mesmo instituiu. Jesus ali chamou os seus discípulos e ele falou assim: olha, vocês, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, dessa copa, estareis anunciando a minha morte até que eu volte. E amados, e isso é o memorial. E nós vamos estar celebrando agora, com muita devoção,
com muito temor esse memorial. A ceia do Senhor não é simplesmente o pão é pão normal, o vinho, o suco de uva é o suco de uva normal, mas o que nos remete a essa ceia, o que remete o pão, foi o corpo do nosso Senhor que foi partido por nós, que foi entregado por nós. O suco de uva remete a nova aliança do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então, quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal das suas vidas, e aqueles que passaram por batismo, aqueles que aceitaram e deram o seu testemunho de Jesus Cristo, que agora aceitou a Cristo e submeteu às águas, esse está habilitado a tomar. Outra coisa que desabilita a gente a tomar da ceia é o pecado. O pecado nos separa, nos desabilita de tudo, até de entrar no céu. Mas não deixe de tomar a ceia por causa de um pecado. Pastor, mas eu vou tomar ceia em pecado? Não. Agora é o momento da gente examinar a gente mesmo e falar: Senhor, eu não estou bem, algo que eu estou fazendo que não está conforme a Tua palavra, e pelo Teu sangue, que é tão precioso, que foi derramado naquela cruz, eu quero confessar o meu pecado, e eu quero me arrepender, e eu quero mudar a situação. Eu sei que você está aqui, que você acredita, que você quer isso. Então, amados, confesse, se achegue agora diante do trono da graça, e fala: Deus, é só a Tua graça que me basta. E é verdade, é só a graça de Jesus, porque não há nada que nós possamos fazer para merecer o perdão do Senhor. É só o nosso arrependimento e a nossa fé no Senhor. Amém? Então, enquanto os irmãos estarão distribuindo os elementos, você já vai orando. Nós vamos estar cantando essa canção e você vai estar orando agora e falar: Deus, eu quero participar com alegria. E amado, se você não é membro dessa igreja, mas se você é membro de uma outra igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar da ceia do Senhor, porque a ceia é do Senhor, não é nossa. A ceia é do Senhor. Amém? Então os irmãos podem distribuir os elementos, e então nós vamos estar cantando, e você vai, já em atitude de oração, receber esses alimentos. Depois nós estaremos orando todos juntos, e vamos comer desse pão e beber desse cálice. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis deste sangue lavados, com roupas que tão avançam, os pecadores remidos, que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus o nosso portou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador.
tropeçamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo, mais algo, mais algo, mais algo que a neve serei. Amém, glória a Deus. Mais alvo do que a neve. Amados, você recebeu aí os seus elementos, e eu estava aqui agora lembrando, quando a Raquel e eu, nós éramos missionários lá na Bolívia. E lá na Bolívia, momento de ceia, a comunidade quechua, eles eram muito sinceros e muito transparentes. Eu falava assim: meu pai, isso não podia ser tão transparente assim, meu Deus. Cada um podia resolver a sua vida, a sua situação de forma particular. Mas, irmãos, eles quando iam celebrar a ceia, e eles se arrependiam. E tinha um momento da ceia onde eles pediam o microfone. E aí eles ali, diante de toda a congregação, eles falavam assim: irmãos, eu pequei contra minha esposa. Eu cometi isso. Ô, minha irmã, muito obrigado, hein? Deus abençoe. Eu cometi isso, e eu queria agora que diante da congregação pedir perdão a Deus e reconhecer o meu pecado, e queria pedir perdão para minha esposa. E aí a esposa passava à frente, irmãos, e abraçava o esposo, e ela pegava o microfone e falava assim: eu também queria confessar. E aí ela falava: meu pai, onde isso vai virar? Isso vai dar uma confusão. Aí vinha outro irmão e falava assim: irmãos, eu queria confessar o meu pecado. Irmãos, terminava aquela ceia do Senhor de um quebrantamento, sabe, irmãos? Nós cantamos aqui que nós queremos deixar a hipocrisia lá fora. Às vezes nós levamos a hipocrisia para dentro de casa, nós levamos a hipocrisia com os nossos relacionamentos, mas para com Deus não tem como a gente ser hipócrita. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Mas você tem a oportunidade agora, meus irmãos, de falar: Deus, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, Pai, eu quero viver na Tua casa, eu quero estar contigo. E você vai comer esse pão, irmãos, e você vai dizer: Senhor, obrigado, porque o Teu corpo foi entregado por nós.
E se você não está tomando a ceia porque não é batizado ainda, procura a igreja hoje, fala assim: o que eu preciso fazer para eu entender o Evangelho, para eu conhecer mais da palavra do Senhor? Quando acabar aqui, vai no balcão, nós vamos explicar, porque o nosso papel é que todas as pessoas possam entender o que é a ceia do Senhor, o que é o batismo, o que é a comunhão. Irmãos, o que é um relacionamento com Deus, não religião. Feche teus olhos agora, abaixe sua cabeça e vamos orar. Se há algo no seu coração que precisa retratar com o Senhor, e fala: Pai, eu quero confessar o meu pecado agora diante do Senhor. O próprio Jesus falou assim: porque o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu, e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isso todas as vezes em memória de mim. Meu Pai, o nosso coração nos constrange, ó Pai, nós nos sentimos constrangidos diante do Teu grande amor, daquilo que o Senhor fez. O Senhor não merecia aquela morte, o Senhor não merecia ser entregado, mas o Senhor se abdicou, o Senhor renunciou ao seu trono. Deus, o Senhor veio e esvaziou e tornou-se homem como nós, e a Tua palavra fala que o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Pai, por isso que nós estamos hoje aqui celebrando esse momento, ó Deus, esse memorial. E um dia, meu Pai, nós estaremos junto com o Senhor, celebrando a última ceia, diante do Cordeiro, e ali estarão homens de todas as nações, de todas as línguas, povos, raças, todos aqueles, ó Pai, o decorrer da história, que Te aceitaram como Senhor e Salvador pessoal, como nós estamos fazendo aqui hoje, ó meu Deus, há irmãos nossos até na Coreia do Norte, um país extremamente fechado para o Evangelho, um país onde as autoridades se diz, ó Deus, ateia, mas ali, ó Deus, há pessoas que foram lavadas pelo Teu sangue, nas tribos indígenas, Senhor, no Oriente Médio, naquelas cordilheiras, Pai, do Himalaia, em tantos lugares, ó Deus, aos Teus filhos que estão celebrando conosco hoje, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador nosso. Pai, obrigado por esse pão que nós estamos celebrando agora. Ele remete, ó Pai, o Teu corpo que foi entregado por nós. Comamos, meus irmãos, comamos, em memória do Senhor. A palavra do Senhor nos narra que depois que Jesus comeu, os discípulos comeram o pão, Jesus pegou a copa e falou assim: esse representa o meu sangue, que é o novo pacto, a nova aliança. E nós devemos fazer isso com muito temor no nosso coração. Hoje nós somos livres, mas foi o sangue do Cordeiro que foi derramado, aquele sangue inocente que foi derramado naquela cruz. Meu Pai, nós não podemos fazer nada, Senhor, por merecer. Não há nada religioso, mais sagrado, consagrado, que nós possamos fazer por merecer, ó Pai, esse perdão do Senhor. É absolutamente, ó Deus, a graça, o favor imerecido do Senhor derramado em nossas vidas. E nós podemos hoje tomar esse cálice, nós podemos tomar essa copa, Senhor, e falar: Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor olhou para mim, obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados. E eu espero, diga isso ao Senhor, amados, eu espero aquele dia que estarei com o Senhor, celebrando a última ceia com o Cordeiro. Louvado seja o Teu nome, Jesus, homem de todos os povos, línguas, raças,
e dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro. Aleluia. Tomamos em memória do Senhor. Tomamos. Amém. Passe agora o cálice para a sua direita, para que possamos celebrar agora. Irmãos, você vai ter um momento agora de expressar com muita alegria no seu coração agora, por tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua família, aquilo que Jesus vai fazer ainda na sua geração, nos seus filhos. E você vai ficar em pé agora comigo, e nós vamos celebrar com muita alegria no nosso coração. Senhor, obrigado por essa tão grande salvação. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Oh,
Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos diante da tua face nessa noite, ó Deus. Sabemos que não estamos apenas diante da presença uns dos outros, mas diante da presença do Altíssimo. E é aqui que nós queremos estar, ó Deus. Então nós te pedimos que o Senhor assuma o controle dessa noite e continue falando aos nossos corações assim como o Senhor já tem falado. E continua indo além da instrumentalidade dos teus servos, ó Deus, e cumpre o teu querer no nosso coração. Essa é a nossa oração, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, fique à vontade. Muito obrigado, pessoal da banda. Maravilhoso. Boa noite, graça e paz, amém? Estava com saudade dos irmãos, pela graça de Jesus estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 115. Salmo 115, leremos do verso 1 ao verso 15. Como uma introdução para o tema do nosso estudo, da nossa reflexão dessa noite. Salmo 115, versículo 1 até o versículo 15. Essa noite nós vamos falar algo que tem queimado no meu coração há um tempo, e eu tive o privilégio de compartilhar essa palavra com o pessoal do culto de sábado, há algumas semanas, e desde então, essa palavra tem ressoado no meu coração de uma forma muito forte. Eu gostaria de trazer para os irmãos, trazendo essa reflexão também, dentro da temática da família. Esse tema, o tema da nossa mensagem nessa noite, será destronando os falsos deuses na família. Destronando os falsos deuses da família. E o Salmo 115 vai nos ajudar. Então vamos ler? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas. Abençoará os sacerdotes. Abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique. Você e os seus filhos sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo é lindo, salmo maravilhoso. E duas palavras desse salmo me saltam aos olhos. A primeira é confiança, e a segunda é bênção. A gente vê isso no final desse texto que nós lemos. Como ele diz, confiem no Senhor, confiem no Senhor, confiem no Senhor. Confiem no Senhor e vocês serão abençoados. A família de vocês será abençoada. A posteridade de vocês será abençoada. Mas para isso, confiem no Senhor. Porque a maneira da nossa família experimentar bênção, experimentar essa prosperidade que vem de Deus, é somente através da confiança no Senhor. Enquanto outras pessoas confiam em outras coisas para que a sua família seja abençoada, para que a sua vida dê certo, aqueles que confiam no Senhor dependem dEle. E esses que dependem do Senhor, recebem dEle toda a bênção que precisam. Para nós vivermos tempos de avivamento dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja,
dentro dos nossos relacionamentos, é primordial que nós coloquemos a nossa confiança no Senhor, porque tudo aquilo que nós necessitamos só pode vir dEle. Não podemos colocar a nossa confiança em nada mais, apenas no Senhor. Então confiamos no Senhor, e confiemos no Senhor, e Ele nos abençoará sem dúvida nenhuma. Mas o fato de dizer que nós precisamos confiar no Senhor, diz de uma fragilidade que nós temos, e essa fragilidade é confiar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E é isso que o salmista diz: existem pessoas que não confiam no Senhor. Existem pessoas que confiam em falsos deuses, obras de mãos humanas, deuses de prata, deuses de ouro, deuses de pedra, deuses de gesso, deuses que foram feitos por mãos humanas, que são criação, e essas pessoas se inclinam diante dessas coisas e esperam que estes ídolos e que esses falsos deuses concedam a eles tudo aquilo que eles precisam. Mas isso não pode acontecer, porque o único que pode nos salvar, o único que pode nos abençoar é o Senhor. Esse tema da idolatria, dos falsos deuses, não aparece só aqui no Salmo 115. Ele aparece na Bíblia toda. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, se você for fazer um estudo sobre idolatria, você vai ver que a idolatria aparece em todos os lugares, em todos os povos. E a Bíblia fala bastante sobre isso. E a Bíblia nos alerta sobre o perigo dos falsos deuses, o engano dos falsos deuses, o engano dos ídolos. Paulo fala: fujam dos ídolos. Em Romanos capítulo 1, ele diz que os homens se voltaram contra o Criador e começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. A idolatria aparece como um tema recorrente na Bíblia. Só que Paulo, um dos que mais fala sobre idolatria, ele não fala sobre idolatria apenas porque ele estava em um ambiente pagão. Porque essa é a ideia que muitas pessoas têm. Por que Paulo falou tanto sobre idolatria, ou a Bíblia fala tanto sobre idolatria? Deve ser, pastor, porque naquela época, né, as pessoas não tinham tanto conhecimento das coisas, elas adoravam qualquer coisa, né? Eu estava estudando hoje com o pessoal da Escola do Discípulo, lá na cidade de Éfeso, caiu um meteorito e eles acharam que aquele meteorito era um deus, era uma imagem da deusa Artemis, ou da Diana dos Efésios, e começaram a adorar. É porque aquele povo, eles não sabiam de muita coisa, é ou não é? Os povos antigos, os povos do Oriente, eles tinham falsos deuses. E essa é a ideia que muita gente tem, que a Bíblia fala de idolatria, porque a Bíblia é um livro antigo, e os povos antigos eram idólatras. Porém, isso não parece ser verdade. É fato que haviam muitos ídolos naquela época, mas não é fato de que não existem mais ídolos hoje. Paulo não fala só para comunidades pagãs sobre o perigo da idolatria. Paulo fala inclusive aos judeus sobre o perigo da idolatria. Mas espera aí, os judeus adoravam o Deus único, vivo e verdadeiro. Mas Paulo diz: olha, se vocês amarem a lei e tentarem guardar a lei, e confiarem mais na lei do que na graça de Jesus, vocês se tornam idólatras, mesmo dentro da religião judaica que adora o Deus verdadeiro. Percebe? Como existe idolatria no mundo pagão, mas existia idolatria também entre os judeus. Idolatria existe em todo lugar. Idolatria não era um problema do mundo antigo, a idolatria é um problema humano. É um problema que nos acomete aqui também, não só entre pagãos, gregos ou romanos, mas também entre os brasileiros. E a idolatria acontece também entre os campograndenses, entre cristãos e ateus, entre evangélicos e católicos, entre toda a raça, a idolatria acontece, e esse é um problema humano. Calvino, o reformador, disse: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Não é uma religião que é idólatra, percebe? Não é um povo que é idólatra. O coração humano, onde quer que haja um coração humano, você tem um coração potencialmente idólatra. E isso é muito importante para nós, porque quando a gente ouve sobre idolatria, muitos de nós já falam assim: eu nem preciso ouvir sobre isso porque esse não é meu problema, né? Eu não tenho esse problema porque eu sou um cristão evangélico, eu não adoro imagens, e a gente tem essa ideia que é uma caricatura da idolatria. Que a idolatria é você se prostrar diante de uma imagem, de algo construído, você se prostrar diante dela, entregar suas orações, mas a idolatria é muito mais do que apenas isso. E aí às vezes a gente não presta atenção e a gente acha que, não, com a gente está tudo bem. Eu não tenho ídolos, né? Eu adoro a Jesus, eu vou na igreja, eu levanto minha mão, eu não amo nada mais do que eu amo Jesus. E aí muitas vezes nós somos enganados. A nossa cultura rejeita essa ideia de idolatria, porque na nossa cultura, principalmente aqueles que não são religiosos, eles acham que isso jamais pode acontecer com eles. Por exemplo, lá no Antigo Testamento havia um Deus chamado Moloque.
Moloque era uma grande estátua e ela tinha uma cavidade na sua barriga. E dentro dessa cavidade, as pessoas acendiam fogo, e esse fogo queimava muito ardentemente, até esse Deus ficar incandescente, vermelho. E aí os pais pegavam seus filhos e ofereciam a esse Deus, e jogavam seus próprios filhos, bebezinhos, dentro dessa fornalha. Terrível essa imagem, não é? Como que alguém pode adotar uma religião dessa? Como que alguém pode adorar um ídolo que pede que você sacrifique os seus filhos? Isso parece impensável para nós, é ou não é? Para mim, pelo menos. E para a nossa cultura, as pessoas falam assim, como é que alguém pode adorar um ídolo que pede que você sacrifique os seus bebês? Então, eles ficam com essa imagem de idolatria, eles dizem assim, não, eu jamais faria isso. Esses ídolos não existem mais hoje. Mas não é bem assim. Por exemplo, existem carreiras profissionais que para você se dar bem e para você chegar onde você quer chegar, você tem que fazer a mesma coisa que estes adoradores de Moloque faziam. Você tem que sacrificar a sua família. Você sacrifica os seus filhos em prol da carreira. As pessoas não percebem que isso é uma idolatria que exige exatamente o que aquele ídolo do passado exigia. Então, para eu prosperar, para eu chegar onde eu quero chegar na minha profissão e na minha carreira, eu tenho que sacrificar tudo, eu tenho que entregar tudo. E aí eu sacrifico o meu tempo com a minha família, eu sacrifico a minha saúde, e o tempo vai passando, e eu sou tão focado ali naquele trabalho, eu estou entregando tudo para aquele ídolo do trabalho, que os meus filhos estão morrendo em casa. Até chegar o momento em que essa pessoa ela vai parar e ela vai olhar para dentro de casa e ela perdeu o coração dos filhos. Ela perdeu tudo aquilo que ela mais estimava. E aí ela percebe que ela estava adorando um ídolo. O ídolo que exigiu sacrifício infantil, o sacrifício dos filhos. Percebe como a idolatria, ela está muito presente na nossa realidade, no nosso contexto, e às vezes as pessoas não percebem disso, não percebem isso. Nós precisamos estar conscientes do ambiente que nos cerca. E o ambiente que nos cerca, neste ambiente, existem vários ídolos que estão se candidatando ao trono do seu coração. Tem uma história de um peixe que passou por dois peixinhos mais jovens, eles estavam nadando, né, na água, e esse peixe mais velho passou pelos dois peixinhos mais jovens e perguntou assim para eles, e aí gente, como é que está a água? E foi embora. E aqueles dois peixinhos se olharam e falaram assim, mas o que é água? Do que ele está falando? Eles não conheciam outro ambiente, eles não sabiam nem que eles estavam no meio da água. É ou não é? Porque esse é o ambiente do peixe. Da mesma forma, muitas vezes nós estamos nadando por essa vida sem estarmos conscientes do ambiente que nos cerca. E neste ambiente existem muitos ídolos clamando pelo seu coração. E estes ídolos estão muitas vezes destruindo famílias, estão destruindo casamentos, estão destruindo saúde de pessoas, saúde física, estão destruindo sonhos, porque o ídolo é assim. O ídolo, como diz o Salmo 115, ele não entrega aquilo que ele promete, ele não é o que parece. Ele tem boca, mas ele não fala. Ele tem pé, mas ele não anda. O ídolo é um engano. E quem vive em função de um ídolo, vai acabar mais cedo ou mais tarde frustrado. Porque o ídolo não é aquilo que ele promete ser. Então, em primeiro lugar, nós precisamos desmascarar os ídolos. Precisamos estar conscientes que estamos cercados por eles. Existem ídolos pessoais, existem ídolos culturais, existem ídolos religiosos. E todos eles são adorados de um modo inconsciente. Isso é muito importante. Não é uma adoração externa, mas uma adoração interna. Um puritano do passado escreveu um tratado sobre idolatria. E ele dizia assim, quando você entra na igreja para adorar a Deus, existem dois tipos de adoração que você pode prestar a Ele. O primeiro tipo de adoração que você presta a Deus é a exterior, a adoração externa. Você levanta suas mãos, você canta com sua boca e com a sua voz, você se ajoelha com seus joelhos. Essa é uma adoração exterior. Mas existe uma adoração que é mais profunda, que é a adoração interior, é a adoração do coração. Porque eu posso levantar as minhas mãos e cantar e me ajoelhar e o meu coração está distante daqui. E ao mesmo tempo eu posso não levantar as minhas mãos, não cantar com a minha voz, ou não prostrar os meus joelhos, mas estar adorando no meu íntimo. Então existe uma adoração que é interna,
E existe uma adoração que é externa. A idolatria funciona da mesma forma. Existe uma idolatria que é externa, que envolve o ato de se prostrar diante de um pedaço de pau, diante de um pedaço de pedra ou de gesso, e eu confiar naquele objeto. Essa é a adoração e a idolatria externa. E aí a gente diz, puxa, a gente não faz isso. Mas existe a idolatria interna, a idolatria de confiar nessas coisas e de esperar que delas venha o nosso socorro. O Salmo 115 fala assim, vamos esperar que do Senhor venha o nosso socorro. O profeta Jeremias, ao profetizar contra os reis e os governantes da sua época, disse ao rei de Judá, você idolatrou, você caiu em idolatria quando você fez alianças políticas com o Egito e com a Síria. Você está idolatrando, você é culpado do pecado de idolatria. E aquele rei falou assim, puxa vida, mas eu não me prostrei diante dos deuses do Egito. Mas você fez alianças políticas para que eles te livrem no dia mau. E você está confiando que o seu livramento vai vir dessas nações e não do Senhor. Percebe? Adoração interior, confiar mais nas coisas, confiar mais nos ídolos do que no Senhor, que Ele vai ser o suficiente para nós, ou de que Ele nos suprirá, ou de que Ele nos ama e o seu amor nos é suficiente. Essa é a idolatria interna. Então existe essa idolatria em todo lugar. E todos nós adoramos algo. Isso, meus irmãos, é independente se você é religioso ou você não é religioso. Talvez você tenha entrado aqui, você não gosta dessa parada de religião, talvez você seja ateu, talvez, ou agnóstico, e diga, puxa vida, isso não é para mim, eu não adoro nada, eu nem sou tão crente assim nas coisas, né? Mas tem um escritor chamado David Foster Wallace. Ele é um escritor pós-moderno americano, já faleceu muito jovem, inclusive, e ele era um ateu, ele não tinha nenhuma crença religiosa, e ele, no final da vida dele, um dos últimos discursos que ele deu, numa formatura de uma universidade americana, ele disse algo que foi certeiro. Perceba que eu não estou falando de alguém crente, é um homem que não tem nenhuma crença religiosa de nenhum tipo. Ele diz assim, nas trincheiras da vida adulta, não existe ateísmo. Não existe tal coisa como não adorar alguma coisa. Todo mundo adora. A única coisa que temos, a única escolha que temos é o que vamos adorar. E a razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus ou coisa do tipo espiritual para adorar, seja Jesus, ou Alá, ou Yahvé, ou a deusa mãe Wicca, é que praticamente qualquer coisa que você adorar vai te devorar vivo. Se você adora o dinheiro e as coisas materiais, se são elas que lhe dão o real significado da vida, então você nunca terá o suficiente. É verdade. Adore o seu corpo e a sua beleza física e a sua sedução sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes antes dela finalmente chegar. Adore o poder, e você sempre vai se sentir fraco, com medo. E você vai precisar cada vez de mais poder sobre os outros, para conseguir satisfazer o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, ser visto como inteligente, e você vai acabar se sentindo culpado, estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Mas a coisa mais interessante sobre essas formas de adoração, não é que elas são más ou pecaminosas, na visão dele, mas que elas são inconscientes, estão embutidas em nós. Quando ele disse isso, a comunidade agnóstica e cética dos Estados Unidos, apesar de adorar este escritor, o criticou muito, dizendo, como é que ele ousa dizer que eu adoro alguma coisa? Adorar é você entrar num templo, levantar suas mãos para alguma divindade. Eu não adoro nada. E ao fazer isso, eles estavam confirmando o que ele acabou de dizer, que essas formas de adoração são inconscientes. A gente adora sem perceber. A gente idolatra sem perceber. Pouco tempo depois desse discurso, esse homem cometeu suicídio. Eu não sei qual era o ídolo que ele adorava, mas esse ídolo o devorou vivo. Um ídolo é tudo aquilo para o que você orienta a sua vida, extraindo dele a sua alegria, realização, identidade e propósito. Isso é um ídolo. É toda e qualquer coisa para a qual você orienta a sua vida e você fala assim, é para isso que eu vou viver.
e você extrai deste sonho, ou você extrai deste relacionamento, ou você extrai deste ídolo, o seu senso de propósito, de identidade, de felicidade. Você se torna dependente deste ídolo, porque dele você extrai a sua alegria. Interessante a gente notar que um ídolo nunca é algo ruim. Um ídolo nunca é algo ruim, pelo contrário, os ídolos são coisas muito boas. E é aí que a gente se perde. E é aí que o ídolo passa pelo nosso radar despercebido. Ele nunca é algo ruim, são coisas muito boas. O Tim Keller, que é um pastor presbiteriano, ele diz assim: idolatria não é gostar de algo ruim, mas gostar demais de algo bom. Idolatria não é o desejo por coisas ruins, mas super desejos por coisas boas. Percebe? Coisas boas são excelentes candidatos a ídolos no seu coração e no meu coração. Quanto melhor forem as coisas que você tem na sua vida, mais abençoadas, maior risco você corre de amá-las demais. Quando nós vemos até que na mitologia, os próprios deuses gregos na mitologia nascem de coisas boas, de coisas louváveis. Por exemplo, a razão, o intelecto, a racionalidade, isso é algo bom, é um presente de Deus. Deus nos fez seres racionais, então nós podemos indagar, podemos fazer ciência, podemos ter discursos que são inteligíveis, podemos nos comunicar uns com os outros, isso tudo vem da razão. Então a razão é algo bom, mas quando você eleva a razão e dá para ela um status de absoluto, e a razão se torna absoluta, então você perde a razão e você tem Atenas, que é a deusa da razão, percebe? É a exaltação de algo muito bom, é a absolutização de algo relativo. A beleza é algo muito bom. Deus nos fez belos. Deus olhou para nós, para a sua criação, a sua imagem e semelhança, e diz: muito bom, gostei do que eu fiz, saiu bonito. Eu olho aqui, né, tanta gente bonita, bem arrumada, cheirosa. A beleza é algo maravilhoso, é um presente de Deus. Mas a beleza é relativa. Se você absolutizar a beleza e exaltá-la acima da sua medida, você tem Afrodite, a deusa da beleza. Percebe? Os ídolos sempre são a absolutização de algo muito bom. Não é ruim. A mesma coisa com a prosperidade. A prosperidade é algo de Deus. Deus é um Deus que derrama prosperidade sobre as pessoas, sobre o seu povo. Todos nós queremos ser prósperos em Deus, e isso não tem nada de errado nisso. Mas se você pega a prosperidade, que é relativa, e você a exalta, e você a absolutiza, você tem Ártemis, a deusa da prosperidade. Então todo ídolo, todo Deus falso, nasce da exaltação de algo que era para ser muito bom, mas que não era para ser amado em primeiro lugar. O Santo Agostinho, ele diz que a raiz do pecado é o amor mal direcionado. É interessante isso, porque a gente sempre pensa em pecado como coisas que você não deve fazer, coisas erradas, coisas escusas. E Agostinho, ele vai para uma outra via, ele diz assim: a raiz de todo pecado é o desequilíbrio dos amores. Se eu pego aquilo que eu deveria amar em terceiro lugar e amo em primeiro lugar, isso é uma raiz de pecado. Então, se eu deveria amar, por exemplo, a prosperidade, ou o dinheiro, ou o recurso, em quinto lugar da minha vida, era o lugar normal dele, mas eu coloco ele em segundo lugar, acima, por exemplo, da minha família, então eu começo a cometer pecado contra a minha família. Entende? Contra os propósitos de Deus. Se eu pego Deus, que é para ser amado em primeiro lugar, e começo a amá-lo em terceiro lugar, depois da minha família, então eu estou cometendo idolatria com a minha família. Eu estou idolatrando algo que Deus me deu à minha família, que é para ser muito bom, mas eu passei a amá-la acima de Deus. Então os meus amores estão desequilibrados, e essa é a raiz de todo pecado. Nós precisamos ter os nossos amores equilibrados em Deus. Jonathan Edwards, um grande cristão do passado, ele diz assim: a sociedade humana é profundamente fragmentada quando algo que não seja Deus se torna o nosso amor supremo. Se o nosso objetivo supremo na vida é o bem da nossa família, nossa tendência será nos importar menos com as outras famílias. Se o nosso objetivo supremo for o bem da nossa nação, tribo ou raça, tenderemos a ser racistas ou nacionalistas. Se o nosso objetivo primordial na vida for a felicidade individual, colocaremos os nossos interesses à frente dos interesses de terceiros. Apenas
Se Deus for o nosso sumum bonum, o nosso bem supremo, o nosso coração se sentirá atraído, não apenas por pessoas de todas as famílias, raças e classes, mas pelo mundo em geral. Então ele está dizendo isso, quando Deus é o centro, os nossos amores entram em equilíbrio. Mas quando nós amamos qualquer bênção que Deus tenha nos dado, acima dele, então nós estamos diante de um grande perigo. O perigo que correu Abraão, quando recebeu a promessa de um filho. E no primeiro momento ele amou tanto aquela promessa, e amou tanto aquele filho, que ele colocou o sonho acima do Deus que concede o sonho. E mais à frente, depois, quando Isaac nasce, Deus faz o segundo teste com ele. Vamos ver se você está pronto a perder o seu filho. Vamos ver se você está amando Isaac na medida que ele deve ser amado. Vamos ver, Abraão, se os seus amores não estão desequilibrados. Se você me ama acima do teu filho. Esse era o teste para ver se aquela bênção de Deus, chamada Isaac, não havia se tornado um ídolo para o seu pai. E isso acontece muitas vezes. Como é que nós descobrimos o que é um ídolo na nossa vida? Como é que a gente faz essa análise? Deu uma pergunta. O que é que você tem mais medo de perder? O que você acha que se você perdesse, tiraria de você todo o significado da sua vida? Que você ia querer se jogar de uma ponte, tipo assim, cara, eu não posso suportar a ideia desta área da minha vida dar errado, ou disto acontecer, ou disto não acontecer talvez. Eu quero muito me casar, se eu não me casar eu perco o sentido da minha vida. Cuidado. Eu preciso passar nessa prova, essa prova, assim, se eu não passar nessa prova eu vou entrar em depressão profunda, porque todo o meu valor, o meu sentido e o meu significado pessoal estão nessa prova, estão nesse cargo. Eu preciso prosperar, porque se eu não prosperar, eu vou parecer um fracasso diante das pessoas, eu não posso parecer um fracasso. O que é que você tem mais medo de perder? Ou o que é que te dá mais alegria? Estas são coisas que podem estar sentando no trono do seu coração, e se tornando candidatos a ídolos. Veja bem, quando eu digo assim, o que você tem medo de perder? O que te faria entrar em desespero? Eu, hoje, tenho uma outra área da minha vida que entra em xeque quando eu falo essas coisas. Eu tenho a Clara, né? Agora eu sou pai também. E quando a gente pensa em perder algumas bênçãos maravilhosas que Deus nos deu, como a nossa família, como os nossos filhos, a gente pensa que a gente vai entrar em colapso. Perder algo bom, dado por Deus, sem dúvida, levaria qualquer um de nós, que é normal, à tristeza profunda. Mas, quando nós estamos amando a nossa família, na medida em que Deus deseja que amemos a família, nós então temos Deus como nosso sumo bem. E o dia que nós enfrentarmos alguma crise na nossa família, nós poderemos dizer, olha, eu poderia perder tudo, mas eu jamais vou perder o Senhor. E é o Senhor que vai agir na minha família. Eu não posso perder o Senhor, porque é o Senhor que vai agir dentro da minha casa. Quando nós amamos a Deus, em primeiro lugar, a nossa família ganha muito. Em segundo lugar, a gente precisa confrontar os ídolos. O ídolo, ele sempre vai te magoar e quebrar o seu coração. Ídolos são violentos por natureza. Os ídolos pedem tudo de você, sem te garantir nada em troca. Então assim, Leno, tem um trabalho aí, muito bom, você pode ganhar muito dinheiro, ter muito status e muito poder, mas você vai precisar dar toda a sua gota de sangue, suor e lágrimas para esse emprego. Você tem que dar tudo, e aí a gente vai cruzar o dedo para ver se dá certo. É o ídolo. Ele pede tudo que você tem que entregar tudo para ele, mas sem a garantia de que você vai receber algo em troca. Então o ídolo, ele sempre está iludindo as pessoas. Os ídolos, eles sempre quebram o coração das pessoas, porque se você falhar, tudo está perdido. E o ídolo sempre nos engana. Ernest Baker é um escritor, e ele escreveu algo muito interessante, falando sobre as relações afetivas, as relações românticas, os namoros ou casamentos. E ele diz que muitas pessoas entram em casamentos e entram em relações afetivas e românticas em busca de um Deus. Não em busca de um namorado, namorada, marido ou esposa, mas em busca de alguém que dê significado para ela. E ele diz assim, a necessidade de se sentir valorizado é tão poderosa, que basicamente nós endeusamos qualquer elemento que sirva de base para a nossa identidade e valor. A autoglorificação que necessitava o homem,
agora é buscada no ser amado. Este se torna o ideal divino no qual ele se realiza na vida. As necessidades espirituais e morais agora se encontram forçadas em um indivíduo. Mas nenhum relacionamento humano é capaz de suportar este fardo de endeusamento. Se seu parceiro é tudo, com letras maiúsculas, qualquer erro que ele cometa se tornará uma ameaça para você. O que será que queremos quando elevamos os nossos parceiros, os nossos cônjuges, a esta posição? Queremos nos livrar da nossa sensação de nulidade, saber que a nossa existência não foi em vão. Queremos redenção, nada menos que redenção. E é desnecessário dizer que seres humanos não são capazes de provê-la. Nós precisamos de redenção, e pessoas buscam a sua redenção em relações afetivas. E aí elas endeusam a outra pessoa. E elas se tornam tão dependentes daquele relacionamento que elas não podem perder essa pessoa por nada. E se essa pessoa falhar, ai, meu mundo desaba, porque a minha vida inteira está depositada aos pés dessa pessoa. Uma das músicas que eu mais gostava, assim, né, música secular, uma música romântica, eu estava ouvindo essa semana, eu falei, meu Deus, essa é uma música altamente idólatra. Ela começa dizendo a declaração de amor de uma pessoa para o ser amado. Começa dizendo assim: tome a minha vida, tome tudo que eu tenho. Eu falei, meu Deus, eu só posso cantar isso para Deus, eu não posso cantar isso para uma pessoa, entende? Porque se eu entregar tudo da minha vida para alguém, essa pessoa vai errar comigo, ela vai quebrar o meu coração, e no dia que isso acontecer, eu entro em colapso. Quando eu estava orando e estudando sobre isso, eu cheguei para Carol, falei para ela algo que eu já tinha falado algum tempo atrás, né, minha esposa. Falei, amor, eu quero te dizer que você é a mulher da minha vida, mas a razão da minha vida sempre será o Senhor. A razão da minha vida é o Senhor. Você é a mulher da minha vida, a mulher mais especial, a pessoa mais especial dessa terra, mas a razão da minha vida é o Senhor. E dizendo isso, amor, eu quero te dizer que você está livre para errar, para pedir perdão. Você não precisa carregar o fardo de me fazer feliz o tempo todo, e de acertar o tempo todo, com medo de, ai, se eu errar com o meu marido, a vida dele vai acabar. Não, a minha vida depende do Senhor. Você está livre para ser só minha esposa, para ser gente, dentro de casa, porque a razão da minha vida é o Senhor, não é a minha esposa. E quando nós estamos falando de família, é importante que nós destaquemos isso, que a família, ela é uma bênção de Deus, e por ela ser uma bênção de Deus, muitas vezes as pessoas podem acabar colocando toda a expectativa nas pessoas dentro de casa, e fazendo isso elas não estão ajudando a família. Fazendo isso, elas estão preparando uma grande armadilha na qual elas mesmas podem cair. Se você adora o seu cônjuge ou seu parceiro, e você deposita nela a sua confiança, você ficará emocionalmente dependente, ciumento e controlador, e os problemas do outro serão opressivos para você. Se você coloca toda a sua esperança na família e nos seus filhos, você tentará viver a vida através deles, até que eles fiquem irritados ou percam a identidade própria. Na pior das hipóteses, talvez seja capaz de maltratá-los quando eles os desagradarem. Eu vejo muitas vezes pais que amam muito os filhos são bênção de Deus. E os pais fazem planos e têm sonhos para os filhos. Isso é muito bom, eu também tenho, vários, para Clara. Mas a partir do momento que eu olho para minha filha, e eu digo para minha filha, se a minha filha der certo na vida, então eu sei que eu fiz alguma coisa certa pelo menos, né? Então eu coloco a minha expectativa da minha felicidade nos ombros da minha filha. É uma pressão muito grande ter que viver a vida dela e a minha também. É uma pressão muito grande, às vezes, que pais colocam no ombro dos filhos, e eles ficam com medo de decepcionar os pais, porque os meus pais colocaram todas as fichas em mim. E aí, às vezes, os filhos começam a errar e a falhar, e aí eles têm que esconder dos pais. Eles não são transparentes, porque eles têm medo de magoarem os pais, por causa dessa pressão, por causa dessa idolatria com o sucesso do filho. Nós precisamos ser exemplos dentro de casa, para que os nossos filhos olhem para dentro de nós e sigam os nossos passos, mas não devemos tentar ficar empurrando para que eles sejam algo que não são. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos desde a mais tenra idade, e aí quando eles ficarem velhos, eles não se desviarão desse caminho, e deixar que Deus seja o Deus da vida deles, porque nós temos filhos para o Senhor, e não para nós. Se você idolatrar o dinheiro e as suas posses, você vai ser arrasado pela preocupação com o dinheiro e com a avareza.
E você vai estar disposto a agir até de maneira antiética para conseguir tudo aquilo que você precisa. Em 2008, a classe profissional que mais cometeu suicídio foram os banqueiros, foram os investidores, bilionários, que começaram a perder dinheiro por causa da crise e acabaram por colocar uma bala na cabeça, como um dos presidentes, um dos diretores do HSBC, lá em Londres, se enforcou numa suíte que custava mais de 5 mil reais a noite, e ele se enforcou ali. Por quê? Porque o seu ídolo estava se esvaindo, o dinheiro estava indo pelo ralo, e com ele, levando todo o sentido da vida desses homens. Se você idolatrar o prazer, a gratificação e o seu conforto, você vai acabar viciado em alguma coisa, acabará ficando escravo das suas estratégias de fuga. Se você idolatrar os seus relacionamentos e a aprovação das pessoas, você vai ficar sempre ofendido com as críticas e vai sempre perder amigos. Terá medo de confrontar os outros e de se tornar um amigo inútil. Se você idolatrar a religião e a moralidade e você satisfizer os seus padrões morais, você vai se tornar arrogante, orgulhoso e cruel. E se você não alcançar esses padrões, você se tornará culpado. Sempre que você dedica a sua vida para um ídolo, você termina frustrado. Adore qualquer coisa que não seja Deus, e ela irá te devorar vivo. Porque um ídolo não dá conta de suportar o peso dos seus sonhos. O ídolo não dá conta de responder aos mais profundos anseios do seu coração. Você não foi feito para se relacionar com um ídolo. Você foi feito para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Um ídolo não pode te suprir. Coloque a sua esperança no ídolo e você vai terminar frustrado. Nós precisamos destronar os ídolos. O grande segredo para você destronar um ídolo do teu coração é você amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso garante que todos os amores entrarão em equilíbrio. É como o universo. O Sol é o corpo de maior massa no universo. E por causa dessa grande massa, ele exerce uma força de atração sobre tudo que existe ali no nosso sistema solar. E todos esses planetas, tudo isso gira em torno do Sol. O Sol é o centro. Se você tirar o Sol do centro do universo, todos os outros planetas entrarão em colapso. Tudo vai mudar. Na nossa vida é assim. Deus é o nosso Sol. Se o Sol estiver no centro, tudo vai andar em ordem. E a vida vai ser possível. Mas se você tira o Sol do centro do universo, se você tira Deus do centro da sua vida, os planetas começam a colidir, tudo entra em desarranjo. Precisamos voltar à essência, dizer: Senhor, só o Senhor pode se assentar no trono do meu coração. E destronar um ídolo, meus irmãos, é algo doloroso, é algo difícil, mas com certeza servir a esse ídolo é muito pior. Em momentos de desespero, só Deus pode alcançar o seu coração. Em momentos de dor, se você não adorar o Deus vivo e verdadeiro, você vai perder todo o significado da sua vida. E a sua família vai se perder. Uma das pessoas que mais influenciou a minha vida é um compositor americano chamado Stephen Curtis Chapman. Eu acompanho ele há muitos anos. Um cara que a música do meu chamado missionário, quando eu ouvi Deus me chamando para o campo, era uma música dele. É impossível, a Carol, estava falando com a Carol esses dias, é impossível alguém me conhecer profundamente, conhecer o jeito que eu penso, como eu adoro a Deus, se você não conhecer esse cara e as composições dele, porque elas me influenciaram muito. E ele tem uma família linda, ele teve 4 filhos biológicos e depois ele fundou uma ONG de adoção de crianças. E aí ele adotou 3, então ficou com 7 filhos. E 3 chinesas, garotas chinesas, então ele trouxe para dentro da casa dele. Uma delas chamava Maria. Ele diz na biografia dele que ele não ia mais adotar ninguém, porque ele já tinha muito filho em casa, né? Mas quando ele entrou no orfanato e ele viu a Maria, Deus lembrou ele de uma música que ele tinha composto há mais de 20 anos. E a música falava assim: quem vai amar a Maria? Era uma menina órfã na música, né? Quem vai pegar a Maria no colo? Quem vai carregar a Maria nos ombros? E Deus, ele se lembrou que Deus tinha dado essa música. Ele falou: cara, eu preciso amar essa menina. E aí ele adotou a Maria. E em 2008, eu lembro, eu estava aqui em Campo Grande, antes de ir para o seminário,
Eu abri um dia o meu e-mail e eu recebi uma notícia do website dele que me fez chorar muito. Aquela menina havia morrido. Ela morreu atropelada na frente da casa dele. Tinha 4 anos, se eu não me engano. Ele tinha composto uma música para ela no ano anterior, chamada Cinderela. Nessa música ele conta que ele chegou em casa um dia cansado, queria dormir. Aí ela veio, falou: papai, dança comigo, porque vai ter uma festa no castelo e eu preciso do meu príncipe para dançar comigo. Você dança? E ele falou assim: eu estava muito cansado, eu tinha milhões de coisas para me preocupar, mas eu preferi dançar com a Cinderela, porque logo logo ia bater meia-noite e ela não estaria mais aqui. 1 ano antes da sua morte ele escreveu essa música e não tinha percebido que ela era de certo modo até profética. E essa menina morreu. E a comunidade cristã nos Estados Unidos entrou em luto. O velório dessa menina foram todos os artistas que você pode imaginar. Ele é um artista excelente, já ganhou várias premiações internacionais, Grammys e tudo. E eu falei assim: cara, como que vai ser a carreira do Steven daqui para frente? Tendo perdido a Maria, que era assim, uma das razões da vida dele. Como é que a gente vive com uma perda desse tamanho, gente? Se esse homem idolatrasse essa menina, a vida dele teria acabado. Mas ele conhecia o Senhor Jesus. E porque ele conhecia o Senhor Jesus, ele conseguiu permanecer no tempo da dor. Porque ele amava a Deus em primeiro lugar. Porque Jesus era o sol do universo dele. Os amores estavam em equilíbrio. E ele conseguiu passar por essa experiência terrível e dolorosa. No ano seguinte, ele compôs uma música. Um CD que era só de músicas de luto sobre a filha dele. E olha o que ele escreve: eu não queria respirar agora. Tudo que eu quero fazer é fechar os meus olhos e não quero abri-los de novo até eu chegar do outro lado, no céu. Consegue sentir o peso no coração desse pai? Eu não queria existir agora. Eu não queria ter nenhum pensamento. Eu não queria sentir toda essa dor. Mas nesse momento, a dor é tudo que eu tenho. E aí ele muda a direção e diz: parece que é tudo que eu tenho, mas eu sei que não é tudo que eu tenho. Eu sei que o Senhor é tudo que eu tenho. E eu vou confiar no Senhor, eu confiarei em Ti, mesmo quando eu não entender. Ainda assim eu vou cantar novamente: o Senhor é o meu Deus, e eu confiarei em você. Ele foi livre da idolatria. O Senhor estava no primeiro lugar, e por causa disso ele pôde abençoar milhares e milhares de pessoas que estavam passando por essa situação também. Queridos, um ídolo sempre vai quebrar o nosso coração. Mas Deus não te fez para um ídolo, Deus te fez para Ele. Deus é Pai, Deus não é ídolo. Enquanto os ídolos nos destroem, Jesus é o único mestre que, se você falhar em adorá-lo, Ele te oferece perdão e uma chance para recomeçar. Enquanto os ídolos te pedem tudo sem oferecer nada em troca, Jesus é aquele que ofereceu tudo que Ele tinha, sabendo que você não poderia dar nada em troca. O próprio Filho, Jesus. Esse é o nosso Deus. Só Ele morreu na cruz por você. Não entregue a nada mais o trono que é só dele no seu coração. Nós amamos a Deus e somos gratos por tudo aquilo que Ele tem nos dado, inclusive e principalmente nesses dias na nossa família. Mas precisamos colocar os olhos no Senhor, para que a família seja tudo que ela foi criada para ser. Para que a gente não estrague a nossa família ao amá-los em primeiro lugar acima de Deus. Se amarmos as coisas e a nossa própria família, o nosso marido ou a nossa esposa, ou os nossos filhos, acima de Deus, isso vai destruir a nossa família. Se você quer abençoar a sua família, ame ao Senhor em primeiro lugar. Deixa que os seus filhos te vejam orando e entronizando o Senhor acima de todas as coisas. Quando os seus filhos
frustrarem os seus planos ou decepcionarem você, deixe que os seus filhos vejam você orando, entregando isso a Deus, dizendo: o Senhor vai curar o meu coração. E aí você vai poder abraçá-los, sem despejar nenhuma culpa sobre eles. Deixe que o seu marido saiba que o Senhor é o Deus da sua vida, que Ele não é a razão da sua existência. Você vai abençoar o seu marido se você fizer isso, você vai libertá-lo. Fale isso para sua esposa, que ela é maravilhosa, e que porque você ama o Senhor em primeiro lugar, você vai poder ser tudo que Deus sonhou que você fosse para ela. Essa é a única maneira de nós vivermos bem, vivermos em equilíbrio nesse mundo onde o Senhor nos pôs. É quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, e nada mais, e nada além disso. E não o dinheiro, e não as pessoas, e não a reputação, e não o louvor dos homens, e não o desejo por poder, o desejo por riquezas. Todas essas coisas, elas são boas e elas têm o seu lugar, mas elas devem ser amadas na medida certa. Só o Senhor deve estar em primeiro lugar, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós precisamos, ó Deus, do Senhor mais do que nunca. E queremos dizer ao Senhor, ó Deus, que somos gratos por tudo que o Senhor nos deu. Somos gratos pela família. Somos gratos pelo trabalho. Somos gratos pela saúde. Somos gratos pelos sonhos e propósitos que o Senhor colocou em nosso coração. Mas nós não queremos entregar o controle da nossa vida para nada disso. Queremos te convidar para que o Senhor seja o centro da nossa vida, o sol do nosso universo, que traz alegria verdadeira, que é fortaleza, que é a nossa cura, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Só o Senhor é digno do trono do nosso coração. E nós devolvemos a Ti, Senhor. Nós queremos destronar os ídolos, destronar essas coisas que roubam a nossa atenção. Saber que eu não preciso da aprovação das pessoas em último lugar, ou em primeiro lugar, porque o Senhor já me amou, o Senhor já me aceitou, então o Senhor já me abastece de toda a satisfação que eu preciso. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, a nós, a Tua igreja, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e na nossa história. Para que o nosso casamento seja maravilhoso, o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Para que a vida dos nossos filhos seja completa e abençoada, o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Para que o nosso casamento e a nossa vida pessoal, ela seja realmente maravilhosa, o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Para que o meu trabalho seja uma bênção, dignificante, maravilhoso, o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Para eu conseguir cumprir os meus sonhos e alcançar os meus propósitos, o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Senhor, eu confesso, ó Pai, que tenho falhado nisso. O Senhor conhece meu coração, mas eu quero reconsagrar a minha vida a Ti e te convidar a se assentar novamente no trono do meu coração. Seja o Senhor em mim, ó Deus. Seja o Senhor dessa igreja. Assenta-te no Teu trono e coloca os nossos amores em ordem. Coloca os nossos planos em ordem. Coloca a nossa família em ordem. Coloca as nossas expectativas em ordem. Faz isso, Senhor. Não para nós, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória. É por isso que nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor use a igreja e as famílias dessa igreja como um grande sinal para a cidade, de como as famílias são quando Deus está em primeiro lugar. Como é a relação dos pais e dos filhos quando o Senhor Jesus está em primeiro lugar. Como são os casamentos quando Deus está em primeiro lugar. Como é a vida de alguém quando ela serve ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que nós oramos, ó Deus, e nós te pedimos, consagrando ao Senhor a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos pegar essa semana e vamos levar para casa e falar: Deus, eu quero ter a experiência de cada dia, do seu tempo a sós com Deus, de
entronizar o Senhor. Fique em pé e vamos orar. Você está convidado se você não participa de nenhuma célula, passa no nosso balcão de informação, fala assim, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre os pequenos grupos que funcionam durante a semana nas casas, e teremos o maior prazer em orientá-lo. E na quarta-feira nós estaremos com a campanha da família, orando pelas famílias. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, o único que é digno de ser entronizado em nosso coração, o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, seja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Boa, excelente semana, no nome de Jesus.